Tudo bem, gente? Vamos dar uma continuidade aqui nos estudos. Pergunta: professor, anjo ou espírito pode nos amaldiçoar? Então vamos separar aqui, que são duas perguntas, né? Então vamos lá. Tem anjos e espíritos. Ok? São duas situações bem diferentes. Eles podem nos amaldiçoar? Então vamos lá. O anjo, vamos começar pelo anjo, tá? O anjo, a gente sabe que ele pode abençoar. Ele pode chegar e simplesmente, em nome de Deus, ele vir trazer algumas coisas. Inclusive, teve muitos anjos que vieram trazer bênçãos para humanos aqui. Um deles é Salomão. O outro é Jacó, que lutou com o anjo lá e depois falou: não largue seu pé até você me abençoar. Então, a questão da bênção pode ser dada. Só que tem um detalhe. A Bíblia, aqui está fazendo a pergunta. Então, o anjo, ele abençoa. O espírito, o anjo abençoa. Então, vamos lá. Abençoa? Sim. O espírito abençoa? Sim. Só que tem um detalhe. Vamos começar pela bênção para a gente ver a maldição. O anjo, quando abençoa, ele tem aval de Deus. É como se Deus estivesse te abençoando, tá ok? O Espírito, quando te abençoa, é como se fosse os pais abençoando. Então, a potência de um anjo abençoando é o equivalente como se Deus estivesse abençoando. Se um anjo chegar para você e falar: você vai ser a pessoa de referência no planeta, você pode ter certeza que você vai ser. Um espírito fizer isso daí, já não. Tá ok? Ok. Agora vamos ver a maldição. Uma maldição. A Bíblia, o anjo pode amaldiçoar? Sim. O espírito pode amaldiçoar? Sim. Mas vamos lá. Por que um anjo amaldiçoaria alguém? Qual que teria intuito disso? Sendo que anjos são seres iluminadíssimos, são seres que estão do lado de Deus. Qual que seria a intenção dele amaldiçoar? Ele não faz isso. O que ele faz, a maldição do anjo, na verdade é uma execução de ordens de Deus. Então nós podemos entender que a maldição de um anjo, na verdade, são tarefas em nome de Deus, que ele precisa executar porque Deus pediu. Exemplo, professor: Sodoma e Gomorra. Então tem lá, Sodoma e Gomorra. Ok? Então ele pode colocar como lugar amaldiçoado e executar algumas tarefas ali naquela situação. Tá ok? Muito bem. E a relação dos espíritos, professor? Tem uma questão na Bíblia que a Bíblia fala assim: olha, vocês podem falar o quanto for de mim, de Deus. Você pode fazer o que você quiser comigo, mas jamais faça coisas ruins, jamais deixe com que um espírito lhe deseje mal, ou seja, maldizer, ou seja, maldição. Essas maldições, você também tem o nível dos pais, mas é um pai potencializado. Então a maldição, ela é potencializada. Professor, como assim? Não estou entendendo. Por que a bênção não é potencializada e a maldição é? Vamos lá. Um espírito, quando ele quer te abençoar, primeiro, um espírito com o espírito dele já desenvolvido, já aberto e tudo mais. Quando ele faz o desencarne, o que ele faz? Ele sobe aos céus. Ele vai ter conhecimento dos seus karmas, ele vai ver tudo o que está acontecendo, e ele vai falar assim: olha, que Deus abençoe, que você consiga
executar todos os seus karmas, tudo que você precisa, tudo que você precisa fazer, que você consiga fazer de bom grado, que Deus te abençoe para acontecer tudo que você precisa fazer. Não é dando jeitinho, eu quero que você tenha uma bênção plus, que você seja muito melhor, porque se ele desejar uma coisa dessa, na verdade ele está te prejudicando, ele está fazendo quase uma maldição. Exemplo, no seu livro da vida, você está escrito assim, olha, você tem que nascer, ficar desempregado tanto tempo, você tem que ficar doentinho, você tem que fazer não sei o que, um monte de coisas que está lá escrito no livro da vida. Aí eu, como sou o pai, a mãe, o irmão, um filho, aí eu chego e falo assim, não, eu não aceito isso para o meu filho, eu não quero isso para minha mãe, eu não quero isso para o meu pai. E aí, não é uma benção que você quer, é um zelo extra. E esse zelo extra, na verdade, ele está influenciando no livre-arbítrio seu. Porque a vida não é do espírito que desencarnou. A vida é sua. Os karmas quem tem que pagar é você. Ele já fez o dele. O caminho dele ele já fez. Ele quer viver a vida dele, mas a sua não pode. E por isso que os espíritos vagantes não abençoam plus. O que acontece é que os espíritos errantes, eles têm a maldição ou a bênção distorcido. Como assim, professor? Vamos lá. A bênção distorcida é quando o pai ou a mãe, ou espírito querido, está vagando por aí. Distorcido, tá? Está vagando por aí e ele acha que é bom te proteger. Ele acha que é bom cuidar de você. E aí ele vira um egum. Aí ele fica sugando a sua energia sem você perceber que ele está sugando a energia. Aí ele te deixa todo detonado, tudo ferrado. Ele acha que está te ajudando, te protegendo. Eu vou ficar com ele aqui, que eu vou defender ele de todos os espíritos ruins que possa vir. Os demônios quando vir, eu, o espírito, vou continuar protegendo meu filho querido, meu pai querido, ou sei lá quem. Eu não sei quem que seria. Vamos supor qualquer versão espírito que for. Então tem que tomar muito cuidado com isso daqui, porque isso acontece muito. O espírito acha que está ajudando e está prejudicando. Entenderam todos os espíritos? Seu espírito que está aí vendo junto com a pessoa, todo aí, acompanhando a aula, entenda isso. Não fique querendo proteger o ente que continua vivo. Você tem que deixar Deus fazer com que todo o descritivo do livro da vida de cada um seja executado como precisa ser executado. Suba para sua casa, vá para o céu e deixa as coisas para quem tem que ficar. Cada um tem o seu anjinho da guarda, deixa que o mentor, o tutor espiritual resolva tudo que tem que resolver, tá bom? Todos são bem responsáveis. E a maldição, professor? A maldição é quando um espírito ele fica não com o amor distorcido, muito amor, ele fica de fato com ódio. E quando esse espírito cria um ódio, ele não é que ele pegue e crie uma maldição, porque a maldição de um espírito não acontece. Não, professor, não. Como a bênção também não acontece, ela não tem potência. Mas você colocou que é potencializado, mas não é verdade, não é algo falado que potencializa. É a energia que se transforma em algo demoníaco na vida da pessoa. E aí ele fica como se fosse um egum, um morto acompanhando ele, mas fazendo uma função não de querer ajudar, mas de querer prejudicar. Aí ele fica falando assim, tomara que ele não consiga um emprego, tomara que ele passe fome, tomara que ele aconteça não sei o que na vida dele, tomara que aconteça não sei o que lá, tomara que aconteça não sei o que. O espírito ele fica desejando coisas ruins. Só que esse desejar coisas ruins espiritualmente é como se fosse uma antena emanando a negatividade.
E aí o que ele vai fazendo? Ele vai deteriorando a sua energia, a energia da sua casa. Ele fica feliz quando acontece alguma briga do cônjuge, briga com o filho, briga com não sei o que, acontece coisas ruins, ele festeja. Esses são sintomas e características de demônios. Demônios. Então, você, espírito que fica atrapalhando, fazendo tudo maldade para os outros, para os irmãos, fazendo coisas ruins, você entenda que você já está sendo classificado como verdadeiros demônios. Você está prejudicando as pessoas porque você acha que é justo isso fazer. Você não consegue aceitar ou entender que a justiça vem de Deus, que a justiça toda vai ser computada no livro da vida. A Matrix vai pegar e falar assim: olha, o fulano fez maldade para aquele lá, ele faleceu, olha, fez isso aqui. Não queira ser justiceiro. É isso que acontece. O espírito acha que ele não recebeu toda a justiça que deveria receber, ele não aceita não pagar os pecados como deveria pagar, ele acredita que ele deveria sofrer muito mais, e aí é onde ele se transforma em um demônio, às vezes consciente, às vezes inconsciente. E aí que vai do plano espiritual em tentar o convencer, tentar lhe fazer entender que quem deve fazer a justiça divina são espíritos designados para tal, que ninguém tem dívidas que não vão ser pagas, mais cedo ou mais tarde todos pagam, mas a ótica do julgamento não é humana. A ótica do julgamento são em cima da ótica espiritual. Às vezes teve situações que precisava acontecer, que ele só estava devolvendo tudo que você, espírito, fez para ele em vidas passadas. E ele não passou no teste, ele devolveu tudo como é que tinha. Na verdade, ele tinha que pegar e falar: olha, eu estou recebendo essa experiência, absorvendo essa experiência e aceitar bonitinho. Mas os espíritos, a gente acha que são todos inteligentíssimos, todos abertos, evoluidíssimos. E não são. Sempre veja, uma dica que eu vou dar para vocês. Entenda o seguinte: espírito é gente como a gente. Do mesmas falhas que os humanos têm, os espíritos têm, um pouquinho menos. Por quê? Porque eles têm um pouco mais de consciência aberta, eles conseguem ver coisas que nós não estamos vendo. Mas isso não significa que ele não veio travado ou não veio com sentimentos com uma frequência distorcida enquanto ele estava encarnado, porque não é de um dia para o outro que ele consegue voltar a entender toda a origem. Por isso que se tira da terra e se leva para o céu, porque na hora que ele chega lá, ele sente todo o amor divino e ele consegue entender tudo o que está acontecendo. E os que ficam aqui, eles ficam com a energia humana ao redor deles, e aí eles não conseguem enxergar o espiritual, enxergar tudo que tem do outro lado, por que aconteceu tudo. E aí alguns falam assim: ele está no umbral, num estado umbralino. Entenderam mais ou menos como é que é? É mais ou menos assim. Gente, jamais é verdade absoluta. Que Deus nos abençoe. Namastê. Gostou do vídeo? Compartilha. Se inscreva no canal se não for inscrito. Ajude a gente, tá bom? Deus abençoe.